Olá, minhas amadas. Estamos mais um dia aqui nessa jornada Essência. E eu estou conversando com vocês sobre florescer no deserto. E hoje eu vou trazer também uma história muito conhecida, mas que é uma história de tanto poder que a gente nunca enjoa de ouvir. Está lá em Marcos 5, eu vou ler a partir do 27, que está escrito assim. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por detrás dele e no meio da multidão tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Essa é uma história muito conhecida de uma mulher que tinha um forte fluxo de sangue há 12 anos. 12 anos com hemorragia. E vocês sabem que na cultura judaica, principalmente naquela época, as mulheres que estavam menstruadas, elas eram consideradas impuras. Elas não podiam cumprimentar as pessoas, tocar nas pessoas, as pessoas não podiam sentar no mesmo lugar que ela estava sentada, porque senão elas seriam imundas também. Então imagina você, há 12 anos nesse estado. Ela estava há 12 anos sem tocar em ninguém, ela perdeu a vida social dela. Ela não podia frequentar mais ninguém de uma maneira assim saudável, né? Porque as pessoas tinham preconceito com ela e, além de tudo, ela tinha gastado todo o dinheiro dela com o médico. Ou seja, ela devia ter uma vida bem-sucedida, com conforto antes disso, mas ela tinha gastado tudo com os médicos, tentando ser curada. E ela nunca foi curada. Pelo contrário, ela só piorou da hemorragia. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela se aproximou por detrás dele. Por quê? Porque tinha uma multidão seguindo Jesus e ela não podia ser vista. Porque naquela cultura ela não podia tocar nas pessoas. Ela estava fraca e todo mundo sabia da condição dela. Sabia do que ela sofria. Então, ela podia ser hostilizada, podia ser xingada, podia ser amaldiçoada. Então ela foi por trás, ela não queria que ninguém visse. Porque ela não podia encostar naquelas outras pessoas e tinha uma multidão atrás de Jesus. Então, ela tinha muitas barreiras para chegar até Jesus. A barreira cultural, a barreira física, porque ela estava fraca, estava doente, devia estar cheirando mal. Então, estava cansada com certeza, mas ela perseverou. E ela conseguiu ir até lá, mas com as poucas forças que ela tinha, ela não conseguia chegar até ele, ela não conseguia romper aquela barreira de pessoas. Então, o que ela fez? Ela se abaixou. No meio do deserto que ela já estava vivendo, ela se humilhou ainda mais. Ela foi para o chão para tocar na borda das vestes de Jesus. E assim que ela tocou, imediatamente ela foi curada. Com um poder tão maravilhoso que Jesus sentiu que saiu o poder dela. Se vocês continuarem a ler a história, ela é muito linda, vocês vão ver como ela tocou Jesus de uma maneira diferente, mesmo no meio do deserto. Então, ela estava com uma doença incurável. Ela estava para morrer, estava sozinha, estava pobre, estava carente, estava fraca, estava humilhada, frustrada, feia, mal cuidada. Ela estava num deserto difícil para qualquer mulher. Mas, pela fé dela, que ouviu falar de Jesus, olha a importância da gente falar de Jesus para as outras pessoas, ela creu que ele tinha poder para fazê-la florescer naquele deserto. E ela pensou, se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada. Se eu tocar no manto dele, eu vou florescer. E foi o que ela fez. E foi o que aconteceu no meio de um deserto. Ela foi pela fé, reunindo as poucas forças que restavam, pelo poder do Espírito Santo que saiu de Jesus, do alto, e foi sobre ela. Imediatamente, ela floresceu, ela foi curada. Então, vamos orar para que a gente tenha essa força, essa perseverança,
essa persistência, essa garra que nós mulheres sabemos que nós temos, e muito, de florescer no meio do deserto. Ainda que estejamos num cenário de uma doença terrível, ou alguma pessoa que nós amamos, nós vamos florescer no meio desse deserto. Eu sei que é difícil de passar, mas Deus tem isso para cada uma de nós. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu e minhas amadas agora nos colocamos diante de Ti, no Teu altar, e pedimos que o Senhor nos devolva essa força, nos devolva essa garra, nos devolva essa vontade de viver, de persistir, de perseverar e buscar, Senhor, a cada momento florescer no deserto. Não importam as dificuldades, não importam as barreiras que a gente tenha que enfrentar, que passar, mas que o Senhor nos faça coração puro, manso e humilde diante do Senhor, a ponto da gente se abaixar e tocar, nem que seja na borda das tuas vestes, e assim receber o poder do teu Espírito que nos cura, que cura qualquer doença do corpo, da alma, Senhor. Que a gente possa florescer no meio de qualquer situação, de qualquer deserto. É o que eu profetizo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.